Estamos começando uma série totalmente nova, Esther, mantendo a fé em tempos difíceis. O livro de Esther é uma história única na Bíblia. Ele nos conta sobre a história dos judeus no cativeiro e à beira de um genocídio. Eu vou repetir. O livro de Esther é uma história única na Bíblia. Ele nos conta sobre a história dos judeus no cativeiro e à beira de um genocídio. Embora o nome de Deus não seja mencionado no livro de Esther, sua presença é óbvia, pois ele está trabalhando providencialmente por meio de Esther para salvar o seu povo. Um comentarista disse que, embora o nome de Deus, o nome Deus, não esteja nele, a mão de Deus está direcionando todos os eventos do livro para trazer libertação para o seu povo. A pergunta é: por que o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther? Eu acredito que o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther para nos ajudar a entender como os judeus provavelmente se sentiram durante esse momento da história. Eu imagino que os judeus sentiram como se Deus os tivesse abandonado. Eles estavam sozinhos, em uma terra estranha e literalmente à beira de um genocídio. Mas Deus estava com eles. Deus não os havia abandonado. Deus não os havia esquecido. Eu acredito que o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther para nos ajudar a entender como os judeus se sentiram durante esse momento da história. Sentiram como se Deus os tivesse abandonado, sozinhos em uma terra estranha, à beira do extermínio. Mas Deus estava com eles. Deus não os havia abandonado, Deus não os havia esquecido. Dois comentaristas muito bons, eu concordo com eles, eles dizem assim: o livro de Esther mostra que Deus está presente com o seu povo de muitas maneiras diferentes, algumas mais sutis do que outras, mas sua presença pode ser sentida mesmo em terras estrangeiras, e ele trabalha em favor do seu povo, mesmo diante de adversários poderosos. Pode passar, Cida. Vamos contar a história. Esther é uma linda garota judia. Ela está morando na Pérsia. A história de Esther não se passa em Jerusalém, se passa na Pérsia. Ela é uma linda garota judia, morando na Pérsia, junto com o seu velho e sábio tio Mordecai. A notícia se espalha que Xerxes, um rei egocêntrico, está procurando uma rainha. Ele realiza um concurso de beleza
para escolher uma rainha. Mesmo que todas as mulheres bonitas da Pérsia estejam lá, ele só tem olhos para Ester. Mas Ester tem um segredo. Ela é judia e o rei não sabe disso. Agora, Ester vence o concurso, está com o rei, seu tio Mordecai, anda pelo castelo e ouve Amã, um servo da realeza, vilão da história, malvado, tem o objetivo de matar todos os judeus. Ele influencia o rei e convence o rei a matar todos os judeus, os que retornaram para Jerusalém e aqueles que ficaram no exílio. Era o fim do povo judeu. Era o fim do povo de Deus. Mas Mordecai, o tio de Ester, ouve o plano maligno nos corredores do castelo. Rasga suas vestes e diz a Ester sobre o plano de Amã. Ester 4,14. Se ficar calada, Ester, num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Ester sabe que o rei tem uma regra: ninguém vai ao encontro do rei sem ser convidado, a menos que quisesse morrer. Ester sabe que tem que implorar pelo seu povo e também implorar por si mesma, mas isso significa colocar a sua vida em perigo. Ester está vivendo uma vida boa, concordam? Ela está vivendo uma vida boa. Ela era rainha, vivendo em segurança. O rei a amava. Ester sabia que quando ela fosse ao rei, ele tinha o direito de matá-la de acordo com a lei. Havia uma regra: ninguém vinha até o rei se ele não convidasse, a menos que quisesse morrer. Ester, então, corajosamente, vai até o rei, e ele basicamente diz que ela pode pedir o que quiser. Lembram disso? Ela pode pedir o que quiser. Ela cria um plano incrível para revelar ao rei o plano maligno de Amã. O resultado é que Ester, ela salva o povo de Israel, o povo judeu. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus é o principal personagem da história, embora nunca seja mencionado. Deus usa as pessoas da história, assuntos confusos, tramas e ações humanas para cumprir os seus propósitos. Deus pode, eu quero que você abra bem o coração para ouvir isso. Deus pode cumprir os seus propósitos na história através de grandes milagres de libertação. A história de Israel está repleta de sinais e maravilhas de Deus em favor do seu povo. As pragas, a libertação do Egito, a divisão do Mar Vermelho, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, a água que brotava da rocha, o maná, foram exemplos clássicos de libertação visível de Israel por parte de Deus. Mas Deus não é
tão visível assim no livro de Ester. No livro de Ester, Deus cumpre os seus propósitos na história através de muitas coincidências. Deus, ele cumpre os seus propósitos na história através de aparentes coincidências. É interessante. No entanto, onde outros podem ver coincidências, tem gente que vê coincidências, né? Onde os outros veem coincidências, o povo de Deus no Antigo Testamento viu Deus trabalhando. Onde as pessoas viram coincidências, o povo de Deus no Antigo Testamento viu a mão invisível e soberana de Deus controlando a história, trabalhando. Eles reconheceram a mão de Deus soberana na história. O nome de Deus não é mencionado, mas a sua influência é inconfundível. A mensagem de Ester é uma mensagem para hoje. A mensagem de Ester é que Deus está trabalhando mesmo quando ele parece estar ausente. Preste atenção. Deus parece ausente, mas Deus está trabalhando. Ester nos faz lembrar, e eu não pude deixar de pensar nisso, Ester nos faz lembrar daqueles momentos da nossa própria história, em que o sofrimento parece sem sentido, e Deus parece distante e indiferente. Ester nos faz lembrar daqueles momentos em que o louvor parece automático e sem significado. Daqueles momentos em que as nossas orações parecem sem resposta. E nós nos perguntamos como o salmista: até quando, Senhor? Até quando te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ester nos faz lembrar daqueles momentos em que nós perguntamos: onde está Deus? O livro de Ester nos ensina que em momentos como esse, ou como estes, devemos lembrar que Deus está trabalhando providencialmente na nossa história. Sabe, quando o sofrimento parece sem sentido, quando Deus parece que se afastou, sabe aqueles momentos em que o louvor é automático e parece sem sentido, sabe aqueles momentos que as nossas orações permanecem sem resposta, e nós perguntamos: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O livro de Ester nos ensina que é nesses momentos que nós devemos trazer à memória, nós devemos lembrar quem é o nosso Deus. Deus está trabalhando, meu irmão, providencialmente na sua história. Onde os outros veem coincidência, você precisa ver a mão invisível de Deus controlando a sua história. A mão de Deus, as digitais de Deus na sua vida, na minha vida. A nossa vida não é um amontoado de acidentes. Não somos controlados pelo acaso, pela sorte ou pelo destino. Somos controlados pela mão invisível de Deus. A providência de Deus significa que Ele está trabalhando por trás das cortinas,
nos bastidores, em favor dos seus bons propósitos e nos detalhes da nossa vida. O livro de Esther tem mais em comum com a nossa vida do que qualquer outro livro da Bíblia. Afinal, nós não vivemos mais numa época de imagens extraordinárias do poder de Deus. Nós não vemos comumente água brotando da rocha, coluna de nuvem, coluna de fogo guiando o povo. A gente não vê mais o mar se abrindo. A gente não tem mais essas imagens poderosas do agir de Deus. Mas nós não devemos nos enganar. Apesar da nossa incapacidade de compreender os propósitos de Deus em tudo o que acontece, nada está fora do controle da mão do nosso Deus. Nos detalhes, nas coincidências, Deus está presente. Ah, pastor, sabe, coincidentemente, o crente não acredita em acaso, em destino, em coisa, a gente acredita na providência de Deus. Deus trabalha na nossa vida de maneira muito parecida como nos dias de Esther, de maneira sutil, mas poderosa. Sutil, mas poderosa. Deus está aqui. Ele sempre está aqui, mesmo que não o vejamos. Quando a nossa vida, preste atenção, porque quem está falando é um sofredor como você, não é um teórico. Quando a nossa vida parecer que está fora de controle, e muito diferente daquilo que nós esperávamos, e nos sentirmos como os judeus, despedaçados, desapontados, desiludidos, confusos, sozinhos e esquecidos, e começarmos a questionar a realidade da bondade do nosso Deus, devemos nos lembrar do livro de Esther e aprender aquilo que o livro nos ensina. Deus está aqui, Ele sempre está aqui, mesmo que não possamos vê-lo, mesmo que ninguém mencione. Ele está trabalhando, preste atenção, Ele está trabalhando de uma maneira com o que está acontecendo agora, fará sentido depois. Ele está trabalhando agora, para mostrar que aquilo que você está passando agora, encontrará significado depois. Lembram Jesus? Aquilo que eu faço agora, vocês entenderão depois. No olho do furacão, quando somos atingidos, quando somos golpeados, a gente não consegue ver a mão de Deus. Passado o furacão, a tempestade, você diz: agora eu entendo. Agora eu entendo. Que Deus nunca se afastou, que Deus nunca deixou de me amar, que Deus nunca foi indiferente. Quando a nossa vida parecer sair fora do controle, e a vida não é aquilo que a gente esperava. Ah, pastor, eu não queria estar vivendo agora o que eu estou vivendo, e nos sentimos confusos, sozinhos, desiludidos, desapontados, esquecidos. Questionamos a bondade de Deus. Até quando? Onde o Senhor está? Será que o Senhor sabe o que está fazendo? Esther diz: Deus está aqui. Ele sempre está aqui, mesmo que não o vejamos. Ele está trabalhando. Você crê nisso para o nosso bem? Você crê nisso? Então aplauda o nome do Senhor. Deus está trabalhando para o nosso bem e para a realização dos seus propósitos na história da redenção. Mesmo que ninguém mencione, mesmo que não possamos
vê-lo. Ele está trabalhando de maneira que o que está acontecendo agora, preste atenção, o que está acontecendo agora pode se tornar um recurso que a sua alma precisa para ter um encontro radical com Ele. O que você está passando agora, o que está acontecendo agora, pode ser usado pelo Senhor para trazer você de volta à confiança, de volta à dependência, de volta à fé, de volta à credulidade, de volta à comunhão, de volta à intimidade. Deus, não há outro momento que Deus esteja mais presente na nossa vida do que no fundo do poço, do que nas adversidades da vida. É lá onde nós sentimos a mão de Deus, nos trazendo, nos salvando de nós mesmos. Todas as vezes, eu estou na igreja desde os meus 10 anos de idade, e não foram poucos os momentos em que eu saí dos trilhos. Quando eu digo sair dos trilhos, é não estar no centro da vontade de Deus. E sabe o que é que Deus fez? Deus não me entregou. Deus me trouxe de volta para os trilhos da sua vontade. Ele não se afasta, Ele não é indiferente. E o que nós estamos passando agora, seja lá o que for, é para o nosso bem e para a realização dos seus propósitos na história. Ele nunca irá parar de trabalhar até que a sua obra seja completa. Olha o que é que Paulo diz. Filipenses 1,6, Ele nunca vai parar de trabalhar até que a sua obra esteja completa na nossa vida. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai concluir. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Agora fala com amor e convicção. Deus sabe onde você está. Diga assim: Deus sabe seu nome, Ele sabe seu endereço, Ele não pode te esquecer. Hoje à noite Ele está nos chamando para confiar nele. Ele está convidando a mim e a você a fazer como as minhas filhas faziam comigo quando elas eram crianças. Pula, minha filha, que papai pega. A Alessandra se jogava, a Amanda se jogava. A confiança de uma criança. Hoje Ele nos chama a confiar em sua providência, em sua presença, em sua soberania. Acreditar, confiar nele. É acreditar, Cida, nas palavras do apóstolo Paulo. Para mim, a ilustração do livro de Esther. Concorda? E sabemos que todas as coisas, ilustração. Eu poderia começar com esse texto e contar a história de Esther. Tem tudo a ver com Esther. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Outra maneira de dizer, olha o que é que essa escritora diz. É outra maneira de dizer Romanos 8. Embora não possamos prever, controlar ou exigir o resultado das circunstâncias em nossa vida, podemos saber, com certeza, que ficaremos bem. Embora não possamos prever, controlar ou exigir o resultado das circunstâncias em nossa vida, podemos saber, com certeza, que tudo ficará bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus está trabalhando no livro de Esther para proteger e preservar a história.
Acima de tudo, veremos na próxima mensagem como o livro de Esther nos aponta para Jesus. A história de Esther é uma história de providência, uma narrativa da obra redentora de Deus, movendo a história em direção à redenção. Próxima semana, vamos pensar como o livro de Esther aponta para o Cristo, aponta para o nosso Senhor e Salvador. Enquanto nós vivermos nesse mundo, eu quero que você tenha essa certeza de que você não está sozinho, de que o Senhor está aqui. Ele sempre está, e Ele está por detrás das cortinas, nos bastidores, como um diretor, posicionando a história, controlando a história e levando a história para o seu desfecho. Ah, pastor, eu queria nesse momento estar vivendo outra história. Não se preocupe, tudo vai redundar em algo bom para a sua vida, porque Deus é especialista em transformar o mal em bem. Deus é especialista em reciclar a nossa dor e o nosso sofrimento. Deus é especialista em fazer milagres, sinais e mudar histórias. Eu peço a Deus que hoje à noite você tenha recebido do Senhor a direção que você precisa, a palavra de encorajamento que você precisa, uma palavra de Deus para a sua. A palavra não é para quem está do seu lado, a palavra é para mim, a palavra é para você, e a palavra hoje nos chama a confiar no nosso Deus, como uma criança que se joga. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Nós não poderíamos terminar a mensagem de hoje sem cantar a próxima canção. Deus cuida de mim. Não poderíamos terminar essa mensagem, o nosso culto, sem cantar. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Falar de confiança. Eu preciso aprender mais de Deus. Completa aí. Eu preciso aprender mais de Deus porque Ele cuida de mim. Você crê nisso? Você não é controlado pelo acaso, pelo destino, pela sorte, onde os outros veem coincidência. Você precisa ver a mão invisível de Deus trabalhando na sua vida. Deus cuida de mim. Sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Só a igreja agora. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Podem sentar, por favor. Se eu fosse você, eu não perderia uma mensagem dessa série sobre Esther. Não, sabe por quê?
Se você aí interpretou de alguma maneira alguma coisa que eu falei como autoajuda, não. É soberania de Deus e providência de Deus. Que a gente precisa ser lembrado todos os dias, porque senão a gente esquece.